Salve, salve, fiel torcida! Se sua quinta-feira não tá maravilhosa, desculpa, você tá no canal errado. Ê, Corinthians, cara, se você soubesse o quanto eu te amo, meu Deus do céu. Fala, fiel torcida, como vocês estão? Imagino que estejam bem, imagino que estejam felizes depois de uma noite maravilhosa de quarta-feira. Sim, o Corinthians venceu novamente o Palmeiras no Allianz Parque. Epa! Está nas quartas de final da Copa do Brasil. São 4 jogos de mata-mata nesse ano, a final do Campeonato Paulista e as oitavas de final da Copa do Brasil. Nenhum gol sofrido, 2 vitórias lá no Allianz, uma na Neoquímica Arena e ainda um empate na Neoquímica Arena. Então, ó, eles não estão aguentando mais ver a gente. E que legal ver os caras em crise, hein? Xingaram o Abel, mandaram ele para Aracaju, xingaram a tia Leila. Ah, Palmeiras, como eu gosto de bater em vocês. Mas vamos falar um pouco do jogo. Eu vinha falando, né, nas minhas lives lá no GE, que assim, o Corinthians, ele não podia olhar o Palmeiras e falar: meu Deus, olha esse Palmeiras envolvente, com o Dudu na fase boa, com o Veiga na fase boa, Gustavo Gomes mais novo, o Mike na lateral, o Rios, o Estevão. Esse Palmeiras não existe mais, mano. Chega, vai ficar olhando o Palmeiras. Joga o jogo, esse Palmeiras aí também não é nada disso. E a postura do Corinthians tinha que ser essa, e foi. Gostei muito da postura do Corinthians, principalmente no 11 contra 11, mesmo sendo ali só 12 minutos, né? O Corinthians com uma marcação um pouco mais em cima, não deixando o Palmeiras rodear a área e não deixando principalmente o Palmeiras pressionar o Corinthians, algo que o Palmeiras costuma fazer e já fez contra o Corinthians algumas vezes, quando joga na sua casa. Pressionar e ficar rondando a área. O Corinthians não deu essa oportunidade para o Palmeiras, se portou muito bem, até que teve a expulsão. Expulsão covarde, expulsão vergonhosa de um jogador profissional, mas que não coloco só culpa não, né? Porque eu quero mais é que eles façam sempre isso e joguem sempre com a menos. Mas será que não vem de lá de trás? Será que não vem da pressão totalmente descabida que foi feita durante a semana? Esse clima de guerra, como que foi falado dentro do vestiário? O senhor Felipe Melo, que foi lá, pegou o microfone e falou um monte de besteira pro estádio inteiro ver, pro estádio inteiro ouvir. Será que tudo isso não influencia? Esse clima de guerra. E problema deles foi um cara expulso. E voltando pro jogo, logo depois da expulsão, o Corinthians deu uma baixada de concentração, na minha opinião. Não sei se já falou agora com a mais, já com 1-0 em vantagem do primeiro jogo, tá tranquilo. E o jogo ficou meio enroscado. O Palmeiras uma sequência de escanteios, o Palmeiras ganhando segunda bola e dificultando o Corinthians em alguns momentos. O Corinthians desperdiçando muita posse de bola, não cuidando da bola, algo que é primordial quando você tem um a mais. O Corinthians forçando o passe e não estava aparecendo essa superioridade numérica. Eu já torcendo ali, eu ontem um dia especial para mim, né? Comentei o jogo na TV Corinthians, né? Então foi muito legal. E na transmissão eu já falava: cara, tem que acabar esse primeiro tempo pro Dorival corrigir as coisas que tem dado errado. E aí o Corinthians, antes de chegar nesse momento desculpa, do intervalo, o Corinthians acha o gol ali num escanteio, que o Ranieri cabeceia para dentro e o Bidu consegue fazer o gol e abrir o placar. Que de novo o Everton, nossa, que papelão, cara, que asco que eu peguei desse goleiro. Ele sai correndo na direção do juiz, parece que teve algo gravíssimo. Aí você vai ver no replay, nossa, não aconteceu nada. E o Corinthians abre o placar e vai para o intervalo com a mesma responsabilidade que eu já tinha chamado a atenção um pouco antes. Precisa organizar o time, precisa cuidar mais da bola. E o Corinthians volta para o segundo tempo, também facilitado pela troca muito ruim do Abel, na minha opinião, né? Tirando o Vitor Roque. Ajudou o Corinthians, mas o Corinthians também com uma postura diferente. O Martínez dando um passinho atrás, ajudando o Ranieri, e o Corinthians cuidando da bola, porque é algo que precisava acontecer, ainda mais depois da lesão do Memphis, né, que aconteceu um pouco antes do gol ali.
o Corinthians colocou o Romero, também que não tem característica de velocidade. Então o Corinthians não tinha que puxar contra-ataques desesperadamente. O Corinthians tinha que cuidar da bola, se movimentar, trocar passe curtinho e depois trocar de corredor para fazer o Palmeiras se movimentar, o Palmeiras se cansar e principalmente se desorganizar. E a falta que gera o segundo gol do Corinthians vem de uma jogada bem trabalhada do Corinthians, trocando o lado de esquerda para direita, depois volta para a esquerda até que o passe entra ali no Garro e o Garro consegue sofrer a falta do zagueiro do Palmeiras e na cobrança coloca na cabeça do Gustavo Henrique, que eu vou falar mais para frente, fazer o 2-0 e praticamente liquidar. O Palmeiras depois ficou buscando confusões, outro jogador expulso, abriram a mala de ferramenta, né, começaram a dar pontapé. O Daronco também, não sei se ficou com dó, né, porque o juiz gosta de tentar equilibrar, não sei se com peso na consciência, não teria porquê, né, porque a expulsão foi muito clara, mas ele deixa de dar um pisão desse mesmo M. Martinez que vai expulso um pouco depois, um pisão do Yuri que ele nem dá falta, e daí um lance parecido, até menos grave do Bidon, ele dá a falta. Então assim, o Corinthians depois cuidou, esperou o tempo passar, poderia até ter feito mais gols, né? Mas conseguiu uma classificação e uma vitória importantíssima e acho que precisa ser falado. Eu já falei do Dorival, que teve muito mérito em arrumar o time no intervalo, né? Para o time voltar melhor, mais concentrado, menos espaçado sem a bola e com a bola cuidar mais dela, que foi realmente o que aconteceu, mas temos que elogiar também a linha de defesa do Corinthians. Bidu que fez gol, Gustavo Henrique que fez gol, mas Mateuzinho e André Ramalho não fizeram gols, mas foram importantes demais no setor defensivo, assim como Martinez e principalmente Ranieri, para mim o melhor do confronto contra o Palmeiras. Foi muito bem no jogo de ida na Neoquímica Arena e muito bem ontem no Allianz Parque. Vitória importantíssima, comemora, fiel. Vai nos grupos de WhatsApp agora, termina de ver o vídeo e fala assim, gente, só para não passar batido, chupa, dá uma zoada, aproveita, porque o São Paulo também perdeu, o Palmeiras nós eliminamos, ó, de lá e ló, foi em casa e fora, nem sei mais qual é a nossa casa também, ganhamos lá de novo, e a vitória e a classificação muito importante para esse momento conturbado do Corinthians, que no sábado tem uma votação lá de impeachment. Mas parabéns também ao Fabinho Soldado, que tem blindado esse elenco e blindado o CT para o Corinthians fazer esse grande jogo e conseguir uma classificação importantíssima. Fiel, dá uma moral, comenta aí, não deixa de curtir, comentar que eu já pedi, compartilhar com os amigos e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu? Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!